No livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, versículo 1 e 2, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. O rei Manassés, ele começou a reinar com 12 anos. Quem foi Manassés? Manassés era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias, a gente sabe da história, ele teve uma doença grave e recebeu o ultimato de Deus: Ezequias, prepara a tua casa, pois tu vais morrer. Ezequias, no entanto, chorou e clamou a Deus por mais dias de vida, e Deus concedeu a ele mais 15 anos. Entretanto, no capítulo 32, no versículo 25, fala que durante esse período de vida que Deus deu a mais a Ezequias, ele se exaltou o coração, ele se orgulhou, ele fez grandes bobagens, cometeu vários erros, e entre eles, o pior de todos, 3 anos após ter sarado da doença, ele teve Manassés. E Manassés foi o pior rei da história de Judá. Foi justamente por causa de Manassés que Deus tirou totalmente a proteção e o povo foi exilado por 70 anos em Babilônia. É importante a gente aceitar o sim de Deus, ou então aceitar o seu não, porque Deus não erra, Ele sabe do futuro, Ele conhece a nossa estrutura. E quando Ele diz não, ou quando Ele diz sim, é para o nosso bem. Tudo de bom que o rei Ezequias fez em Jerusalém e em Judá, Manassés destruiu. Manassés se opôs totalmente ao reino de Deus. No versículo 3 do capítulo 33, Manassés edificou lugares de idolatria em Jerusalém, levantou obeliscos a Baal, adorou os astros. No versículo 6, queimou os filhos em oferenda aos ídolos, praticou feitiçaria. Lá em 2 Reis 21:16, fala que ele matou milhares de inocentes, colocou ídolo dentro da casa de Deus. E no versículo 9, aqui diz que ele fez o povo de Deus pecar muito pior do que as nações cananeias que Deus tinha destruído. Deus tinha destruído aquelas nações devido ao alto grau de pecado que cometeram. E agora o povo de Deus passa a cometer coisas muito piores do que aquelas nações pagãs. Amigos, se você olhar bem, é notório diante de nós que aquele povo que se diz povo de Deus está fazendo muito pior do que as nações pagãs. Quando você olha para os Estados Unidos da América, uma nação protestante, uma nação evangélica, ali tem uma média de 200 milhões de pessoas que se dizem cristãos. Mas o problema é que ali é um dos lugares onde mais tem aborto no mundo. Os Estados Unidos é uma nação de guerra. Os Estados Unidos foi fazer a guerra na Europa. A Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi para a Europa guerrear. Os Estados Unidos constantemente está invadindo os países árabes. É uma nação de guerra, uma nação sanguinária. Ali nos Estados Unidos existe milhares de igrejas, milhões de bíblias, muitas faculdades de teologia, mas você percebe que é uma nação complicada. A mesma coisa, o Brasil é a segunda maior nação evangélica do mundo, mas você percebe um Brasil corrupto, um Brasil adúltero, um Brasil onde as pessoas falam o nome de Deus, mas é uma nação complicada. Tanto Estados Unidos
como o Brasil, ocorre aqui coisas piores do que ocorre na China, que é um país sem Deus, que é uma China comunista, onde ali não é bem-vindo o Evangelho. Pouquíssimas Bíblias tem na China, enquanto o Brasil está inundado de Bíblias. Pouquíssimas igrejas tem na China. Se você não sabe, na China não é permitido que as igrejas tirem dinheiro dali. Essas igrejas neopentecostais que dominam os canais abertos da TV brasileira, elas não se encontram na China, porque na China não tem como dar lucro. E o objetivo dessas igrejas é dinheiro, então elas não se instalam por lá. Pouquíssimas igrejas tem ali. É um povo sem Deus, é uma nação sem Deus. No entanto, lá não se vê falar tanto de corrupção. A China não leva bombas para o Oriente Médio, não lança mísseis em outros países. Pelo contrário, está levando remédio, médicos para os países atingidos por essa pandemia que estamos vivendo. Há poucos dias eu encontrei um jovem muito próspero, criado nos caminhos de Deus, nascido num lar cristão, casou muito jovem, largou a esposa por outras, abandonou a esposa com 2 filhinhos pequenos e tomou a esposa de outro homem. E você olha, pessoas que nunca foram em igreja, vivem tranquilo com suas esposas, assim como no antigo reino de Judá, as pessoas fizeram piores do que as nações cananeias. Assim foi no antigo Judá, assim está sendo hoje. No capítulo 33, no versículo 9, fala que foi devido à influência de Manassés, do rei, que a nação caiu em grande ruína, em grandes pecados. Da mesma forma, estamos diante de cristãos que não são guiados por Deus, são guiados primeiro por líderes religiosos que têm aparência piedosa, mas não são homens de Deus, não condenam o pecado, pelo contrário, aprovam, não pregam o arrependimento, pregam palavras que confortam as pessoas no pecado, no erro. Por isso, a apostasia se generalizou. Pessoas que não exaltam a importância da obediência aos mandamentos de Deus. Pelo contrário, alguns chegam a dizer que não há necessidade alguma de guardar os mandamentos de Deus. Líderes que banalizaram o pecado dentro das igrejas. Então, onde não há profecia, o povo se corrompe, um povo corrompido, porque não há profecias de Deus, há profecias falsas, há falsos profetas. As pessoas são guiadas também pela mídia, reproduzem os que aprendem numa mídia corrupta, numa mídia satânica, que tem levado as pessoas à ruína, ao consumismo, à ganância, ao lucro acima de tudo, a consumir coisas que destroem a saúde, que destrói a percepção espiritual, que obscurece o cérebro. Essa é a condição das pessoas hoje, muito pior do que aqueles que não conhecem a Deus. E aqui no capítulo 33, no verso 10, diz: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhes deram ouvidos. Deus falou e não ouviram. Amigos, hoje Deus continua falando. Deus está chamando o seu povo a um conserto, para abandonar o pecado, para se converterem dos seus maus caminhos. Mas eu digo uma coisa: poucos estão aceitando, estão preferindo fábulas. A Bíblia diz, no versículo 11, Deus se irou contra Manassés e contra aquele povo, e enviou contra eles os príncipes da Assíria. E aquele povo, aqueles guerreiros, chegaram diante de uma nação que não tinha mais a proteção de Deus. Então levaram aquele povo cativo, e o rei Manassés
preso por correntes e por um gancho no nariz. Esse foi o resultado da apostasia, da obstinação contra Deus. Você tem que entender, Deus não permite que o seu povo peque prazerosamente. O pecado não traz felicidade para o povo de Deus e para ninguém. O pecado, ele tem pelo menos 3 fases. A primeira fase é uma maravilhosa ilusão. A segunda fase da pessoa que está em pecado é a fase da dor, do sofrimento. E a terceira fase é de uma angústia terrível. E a quarta fase do pecado é o salário, que Romanos 6,23 fala que é a morte. O rei Manassés, aqui no capítulo 33, no versículo 12 de 2 Crônica, fala que ele estava muito angustiado. Na terceira fase do pecado, que era na grande angústia, nessa fase de angústia, com o gancho no nariz, sendo levado, acorrentado, a Bíblia diz, no versículo 12, ele buscou ao Senhor, orou, se humilhou, muito se humilhou perante Deus. E sabe o que aconteceu? Deus ouviu a oração daquele rei ímpio e Deus atendeu. E ele foi liberto. Ele voltou para Jerusalém e voltou a ser rei. O impossível. Coisa que não acontecia com nenhum rei que era levado cativo. Deus grandioso em graça. Isso é graça. Deus sempre está pronto a ouvir pecadores como nós. Há esperança para você. Há esperança para nós. Ninguém vai tão longe que a mão de Deus não possa alcançá-la. A pergunta que eu faço hoje é: como está a tua vida? Em qual nível você está no pecado? O pecado está sendo prazeroso, maravilhoso? Não se engane. Logo, logo, ele vai te trazer dor. E não vai parar na dor, vai te trazer angústia. E se você não se arrepender, você vai para a fase final, que é a morte. Deus te livre de morrer no pecado. Não importa qual a fase que você está. Talvez você está sofrendo. O pecado te trouxe sofrimento. Volte. Talvez você está em grande angústia. Volte. Há perdão em Deus. Deus traz de volta a tua vida. Deus restaura, como restaurou a vida do rei Manassés. Talvez você está arruinado, teu casamento foi destruído por causa do pecado. Você está numa crise financeira enorme, porque o pecado te levou a isso. É o Deus da restituição. Você só precisa voltar para Ele. A tua vida está em colapso. Volte, Deus restaura. Deus é especialista em restaurar. O vaso pode se despedaçar todo, mas Deus, Ele restitui, Ele restaura. Volte antes que seja tarde. Ainda tem jeito para você. Se teve jeito para aquele rei tão perverso, para aquele rei tão iníquo, o pior rei de Judá, se teve jeito para ele, tem jeito para você também. Tem jeito para mim. Esse Deus é muito grandioso. É o Deus da graça abundante. Quando eu olho para a cruz, duas imagens fortes a cruz reflete. Primeiro, a cruz reflete a gravidade do pecado. Você não tem ideia. O Deus que é adorado por bilhões e bilhões de criaturas em todo o universo, o Deus Santo, o Deus que fez esse mundo imenso, pregado, gemendo, morrendo. A cruz reflete a tragédia que é o pecado, mas a cruz também, ela reflete uma imagem maravilhosa, a imagem do amor incondicional. Não importa o que você fez, ainda há tempo. Volte, Pai querido, meu Deus, não importa, Senhor, aonde fomos,
O pecado não é uma barreira, Senhor, que impede a nossa ligação contigo, desde que nos arrependamos, desde que ouçamos a Tua voz. Ó Deus, toca nosso coração. Olha agora, Senhor, para cada um nesse momento. Seja qual for o nível do pecado que estivermos, estenda a Tua mão e nos salve. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor.